Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, verso 21. Quem achou, diga amém. Vamos ler o texto que diz: vai dizer: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Repetindo o verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde tais coisas que sucederam. Em nome de Jesus, pode se assentar. Amém. Agradecendo a Deus pela sua palavra. Queridos, ainda em relação ali o envelope das primícias, não tem papeleta, porque é uma coisa sua e Deus. O valor que você vai pôr, o porquê você está agradecendo em 2024, o que você vai buscar em 2025, é uma coisa pessoal, você e Deus. Ok? Então, de preferência, é dessa forma. Muito em Deus mesmo, bem sigilosa. Ok? Fecha parênteses. Queridos, existe uma frase muito conhecida que diz: a pessoa é para aquilo que nasce. Alguém já ouviu isso? A pessoa é para aquilo que nasce. Falando de Jesus, o nascimento, a vida e a morte de Jesus está dentro do ensinamento, do objetivo dessa frase. Ou seja, a morte, a vida, a morte e a ressurreição do Pai, ela tem um propósito, ela tem um porquê, e foi isso que nós demos na ceia, para aquilo que o Filho do Homem foi determinado. E quando a nossa vida não está alinhada com isso, nós passamos trabalho e damos trabalho para Deus. Quando nós não entendemos o porquê Ele veio, porquê Ele morreu e porquê Ele teve que nascer e morrer, nós passamos trabalho e damos trabalho. Por quê? Porque simplesmente nós estamos fora do propósito de Deus, e por isso o tema unidos por um propósito. E quando nós estamos aqui reunidos nessa casa, o que o Pai quer ver e entender é que nós estamos reunidos e unidos por um propósito. Seria muito simples assim, mas não é. Nós estamos reunidos, mas talvez por propósito diferente. Por isso que muitas coisas não se cumprem em nós. Por isso que muitas vezes, embora a igreja tenha autoridade e poder, mas muitas coisas a igreja ainda padece, porque nós estamos unidos e reunidos, mas não ainda por um único propósito. E qual é o propósito dessa casa, irmão? E a minha casa se chamará uma casa de oração. Esse deveria ser o único propósito da minha vida, da sua vida, a minha e a sua permanência nessa casa. Quando alguém me chama e diz: pastor, eu vou me fixar aqui, eu vou me realizar aqui, eu entendo que essa pessoa entendeu que aqui existe um propósito. Não é só
se eu vou caminhar aqui, tem que caminhar alinhado com o propósito da casa, irmão. Amém. Senão vai dar trabalho, vai ter desgaste, porque o líder tem uma visão que é de Deus. E se alguém não está inserido nessa visão, vai ter desgaste. A pessoa é para que nasce. Jesus Cristo, ele veio para um propósito. Ele nasceu para um propósito e morreu para um propósito. E quando eu não entendo isso, e quando eu não vivo esse propósito, irmão, o que é propósito? É o significado de vida, é o que me move. Quando eu não tenho propósito, o propósito de Deus na vida, o que me move não faz sentido, eu não tenho significado de vida. Por isso que o meu testemunho é, até eu conhecer Jesus, a minha vida é uma vida insignificante, sem propósito, não tinha movimentação, não havia um por que eu me mover. Mas quando eu encontrei o meu propósito em Deus, a minha vida tornou o significado. É o significado que me move. O que te move? O que te faz acordar amanhã, segunda-feira pela manhã? Isso é propósito de vida. Isso é o propósito pelo qual ele morreu. O que me faz estar de pé todos os dias? Significado de vida, o que me move, chama-se propósito. A Bíblia fala nesse contexto de dois discípulos. Diga comigo, discípulos. O que é discípulo? Quem segue Jesus, quem caminha com Jesus. Chamado discípulos de Emaús. A Bíblia faz questão de dizer que eram discípulos de Emaús. Discípulos é alguém que já segue, alguém que já conhece, alguém que está inserido. Mas ao decorrer do texto, eu entendo que, embora discípulos, mas estavam totalmente fora do propósito de Deus. Eles não haviam entendido ainda qual era o propósito de Cristo. Pasmem, isso é muito sério. Nós podemos ser discípulos de Jesus, nós podemos ser seguidores de Jesus, mas nós podemos ter uma vida totalmente indiferente, fora do propósito de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus morre e chega o terceiro dia e nada acontece. E é o que esses dois homens fazem? Eles saem de Jerusalém decepcionados, tristes, arrasados. Eles saem de Jerusalém, caminham 11 quilômetros, mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas caminhando, voltando para da onde eles eram. Então essa caminhada durou 2 e meia, 3 horas. Esse papo, essa conversa ali, que quando Jesus entrou, eles já estavam ali externando esse bate-papo, durou entre 2 e meia e 3 horas. Imagina 2 homens saindo daqui agora, indo em direção a Siderópolis, que é mais ou menos 11 quilômetros da Siderópolis. E eles começam uma conversa agora. E a conversa era lamento, decepção, desânimo. 3 horas falando de desânimo. 3 horas falando de decepção. 3 horas falando de... Meu Deus. Então a Bíblia diz que Jesus morreu. E ao terceiro dia, e nada tinha acontecido. E aí, sabe qual foi a indagação deles? Nós achávamos que era ele. Queria redimir Israel. E já fazem 3 dias e não aconteceu nada. Sabe por que nós nos decepcionamos muitas vezes com Deus? Porque nós não entendemos o propósito dele na nossa vida. Você não imagina quantas pessoas estão decepcionadas com Deus. Você não imagina quantas pessoas estão fora da igreja, fora do Evangelho, decepcionadas com Deus. E o problema não é o Senhor, o problema é que as pessoas não entenderam o porquê ele morreu, ele nasceu, o porquê ele veio. Sabe que esses discípulos que caminhavam com Jesus, crentes, talvez tinha até cargo dentro da igreja, sabe o que eles estavam dizendo? Nós achávamos que era ele. Ele o quê? Líder político. Eles queriam ser livres da opressão romana, do peso dos romanos. Não entenderam qual era o propósito de Jesus.
Nunca entenderam, viveram com Cristo, experimentaram de Cristo, mas nunca entenderam a vinda, a morte e a ressurreição do próprio Cristo. E aí vem a decepção. Aonde nós nos decepcionamos? Esperar algo que Jesus não veio fazer. Esperar algo que Ele nunca prometeu. Aí vem a decepção do discípulo. O crente, o que caminha com Deus. Esperar em Cristo aquilo que Ele não veio fazer, aquilo que Ele nunca prometeu. Emaús, discípulos de Emaús. E qual é o verdadeiro propósito da vida, morte, ressurreição? Morrer para nós termos vida. Esse é o propósito e poucos entendem. Então nesse final de ano a gente tem falado muito que Ele é bom. Que Ele é bom, e Ele é bom mesmo. Que Ele é fiel mesmo. Só que nós temos que entender que se nós não entender qual é o propósito verdadeiro de Deus na minha vida, nós vamos nos decepcionar com a igreja, com o Evangelho. Ele nunca prometeu que viria e curaria todo mundo. Ele nunca te prometeu uma vida fácil. Ele nunca te prometeu prosperidade. Uma coisa Ele prometeu: eu vou morrer para você ter vida, eu vou te libertar e vou levar para o céu. Esse é o propósito. Glória a Deus. E quando Jesus não cura, nós nos decepcionamos com Ele. Quando eu passo dificuldade aqui na terra, eu me decepciono com Ele, com esses discípulos, porque nós não entendemos ainda o propósito dele. O propósito, nós estamos aqui e fala assim: morte, tem que morrer. Mas a gente não entende o propósito, a gente quer coisas. E por que Jesus curava? Porque Ele se compadece dos filhos. Ele disse: eu vou curar esse homem, essa mulher, para diminuir o sofrimento dele, mas eu não sou curandeiro. O propósito de Jesus vir na terra, quando Ele disse: Pai, eu vou. Pai, pode mandar eu vou. Não foi por causa do cego, não foi por causa do paralítico, não foi para dar uma vida próspera, foi para nos tirar da escravidão. Nós éramos malditos e levar nós para o céu. Esse é o propósito, irmão. O que acontecer acima disso, nós estamos muito no lucro. Amém. Mas eles não entenderam isso. Se Ele te der uma casa, não der, você está no lucro, você vai para o céu. Amém. Se você passar por esses homens, olha o que esses homens viveram na Bíblia. Glória a Deus. Esses homens foram morrendo por causa do Evangelho. Esses homens eram perseguidos por causa do Evangelho. Mas vocês acharam ruim? Não. Eles foram morar no céu com Jesus. Porque esse é o propósito, irmão. Amém. A gente decepciona com Jesus porque Ele não me curou, porque Ele não me deu, porque eu não fui próspero. Próspero é ser feliz e saber que tem a salvação. Glória a Deus. Sabe por que a gente se decepciona? A gente espera de Cristo o que Ele não veio fazer, gente. E se Ele fizer, agradeça, você está no lucro. Você pensa que Ele curou todo mundo da Bíblia? Hã? Você pensa que todo mundo que estava na Bíblia tinha dinheiro sobrando? Comia bem? Irmão, entenda o propósito pelo qual nós estamos aqui, para ir para o céu, para salvar a nossa alma. Não espere de Jesus o que Ele não te prometeu. Aí os discípulos, olha a conversa dele. Cara, eu vejo aqui uma tristeza, um lamento. Nós esperávamos que era Ele. Quando nós estamos fora do propósito, quando nós não entendemos o propósito da nossa vida, a gente coloca em xeque a identidade de Jesus. Nós achávamos que era Ele, que ia libertar Israel dos romanos. Jesus nunca disse que seria um líder político. Qual foi a vez que Jesus prometeu isso para eles? Jesus disse que haveria de padecer. E quantas vezes Ele ensinou? Quantas? Ele chamou eles e disse: olha, é necessário que eu morra. Jesus ensinou o propósito. Jesus deixou claro por que Ele veio. Então não se faça desentendido. Ele ensinou: olha, eu vim aqui, né? Mas o Filho do Homem é necessário que eu não morra. Amém? Então vamos lá. Quando nós somos discípulos, seguimos a Cristo e não estamos dentro do propósito,
a gente sai do lugar onde as coisas vão se cumprir e a gente desiste e volta para a vida antiga. Você conhece alguém que retrocedeu, que voltou para a mesma vida? Escute uma coisa, essa palavra para mim e para você. Se você não guardar o propósito e a essência pelo qual Ele nos encontrou e nos achou, pelo qual Ele nasceu e morreu, a tendência é sair do lugar onde as coisas vão se cumprir e voltar para Emaús. Isso é muito sério. Quando não se entende, não se vive o propósito de Cristo, a gente sai de Jerusalém. O que é Jerusalém? O lugar onde Deus vai cumprir todas as coisas. E a gente volta para Emaús. Então a gente gasta 3 horas, a gente leva 11 quilômetros para voltar para aquela nossa vida. Por quê? Porque eu não entendi o propósito de Deus na minha vida. Porque eu não casei, porque eu não tive uma casa, porque eu não... Irmão, Ele não veio para isso, irmão. Isso é muito pequeno, um Senhor que se fez maldito na cruz, para isso. Ele veio para salvar o mundo. Não é Natal, não é o nascimento do Salvador. Ele nasceu para buscar o que estava perdido. Amém. Esse é o propósito, irmãos. Esse é o propósito pelo qual nós íamos para a igreja. Nós íamos para a igreja para isso, unidos por um propósito. Por que você vem para a igreja? Quantas pessoas decepcionadas? Porque estão com o olho no lugar errado. O olho, a nossa visão é no propósito de Deus, e não na opressão dos romanos. Não é sobre a opressão que os romanos estão exercendo sobre Israel. É sobre salvação. Então eu estou falando aqui de discípulos, crentes, decepcionados, que precisavam refazer a rota. Quando nós não entendemos o propósito da nossa vida, a gente segue o nosso próprio caminho. Precisa refazer a rota. Quando nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós não enxergamos o óbvio. Porque de repente eles estão conversando e Jesus se coloca no meio deles. E eles são incapazes de reconhecer quem é Jesus. Quando nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós não enxergamos o óbvio. Os nossos olhos ficam como fechados. E eu estou falando de quem? Discípulos, seguidores, que caminhavam com Ele, experimentaram dele, chamavam de rabi, de mestre, mas nunca estiveram inseridos dentro do propósito. Irmão, tem crente que bate no peito. Eu sou convertido há 30 anos, eu sou crente há 20 anos. Quem perguntou? Eu nem perguntei. Quem te perguntou? Às vezes eu brinco com meu filho nessas besteiras. Quem te perguntou? O que Deus quer saber é se você, independente do tempo, está inserido no propósito. A sua vida está inserida no propósito dele. Você está aqui por um propósito. Não é quanto tempo você está no Evangelho. Você está dentro do propósito, irmão? Irmãos, os crentes hoje buscam tantas coisas, irmãos. Moda. O Evangelho virou moda. Agora as paredes têm que ser preta. Agora tem uma movimentação ali, agora tem outra lá. E as pessoas estão assim, levadas por vento. Falta propósito. Falta propósito de vida. O que eu preciso? Eu só preciso saber que Ele morreu por mim e vai me levar para o céu. É só isso, não precisa mais nada. O que nós estamos buscando nesses dias? Irmão, por que Ele morreu? Entenda por que Ele morreu. Entenda por que Ele veio, por que Ele ressuscitou. Por quê? O Salvador nasceu e o mundo se sentiu feliz. Por quê? Porque entendeu que o Salvador veio buscar. Sabe, quando nós não entendemos isso, a gente sai do lugar da promessa, a gente fica buscando coisas, porque é propósito, é significado de vida. Quando eu encontro o meu significado de vida, eu não preciso buscar mais nada. Amém. Você já encontrou o seu significado de vida? Você não precisa buscar mais nada, irmão, já achou. Ele já morreu, você vai ser salvo e pronto. E o que acontecer após a salvação,
Cara, glorifica. Se você tiver dinheiro, amém. Se não tiver, amém também. Se você tiver uma casa boa e não tiver, amém também. Ele nunca te prometeu que vai te dar uma casa boa, um dinheiro bom. A gente olha para esses homens aqui, não tiveram casa, não tiveram dinheiro, irmão. Um era sustentado por um corvo, vinha um animal, de repente fazia uma comidinha. Aí tinha uma viúva que dava uma comidinha. Ah, você é nós nesses dias. Não, eu sou filho do rei. Eu sou dizimista. Como é que eu vou ser alimentado por um bichinho desse? Irmão, está tudo bem, irmão. Está tudo bem se for a viúva, se for o corpo. Está tudo bem, nós vamos tudo para o céu, irmão. Glória a Deus. Vai ter rosto de ouro lá, não vai ter choro, não vai ter lágrimas, só glória, só vão ver anjos com duas asas, com os pés, os osas voando, e um coro dizendo: Santo, irmão, nós vamos ver o Senhor. Amém. Nós vamos ver o Senhor. Glória a Deus, aleluia. É só isso. Amém. O que acontecia aqui, irmão? Entenda porque ele veio, porque ele morreu e porque ele ressuscitou. Entenda, discípulo. Nós deveríamos estar aqui unidos num só propósito, discípulos. Qual é o teu propósito de estar aqui, discípulo? Você está esperando aquilo que ele não te prometeu? Você está buscando nele o que ele não te prometeu, irmão? Então eles andaram 11 quilômetros. E aí Jesus se meteu no meio deles e eles não conheceram Jesus. É claro, quem não está dentro do propósito não enxerga o óbvio, não consegue ver Deus. Acabando o ano desse aí, tem um monte de gente desanimada, porque só teve luta. A gente não consegue ver Deus. A gente só consegue ver Deus quando as coisas dão certo, irmão. A gente só consegue ver Deus, a religião diz, quando ele abre uma porta, quando ele é bonzinho, quando ele diz sim. Quando Deus sim, ele é o cara. Quando ele diz sim, é o cara. Mas se ele disser não, e se ficar doente, irmão, e se faltar dinheiro, e se morrer? Discípulo, eu fico preocupado pelos discípulos de Emaús. Aí a Bíblia diz que ainda foram até meio cedo com Jesus e disse: vocês estão aí, estou vendo vocês meio chateados. Aí deram os dois pés de Jesus: tu és aqui peregrino, tu não sabe? Tu não tem televisão? Tu não lê? Não tem ali o... Tem WhatsApp? Você não tem Instagram, seu senhor? Foram até, deram os dois pés, sério, né? Irmão, quem está falando do propósito, irmão? Ele dá trabalho para Jesus. Jesus, né? Cara, olha só a preocupação de Jesus. Ele morreu, ressuscitou. Jesus ressurreto. Irmão, Jesus ressurreto. Ele estava ali inspirando ressurreição. Ele vai até os discípulos, irmão. Ele podia já ter vazado para o Pai. Eu disse: meu Deus, saudade do meu lugar, saudade do meu Pai. Ele foi lá, preocupado com esses dois homens. Os dois pés do Senhor, ressurreto. Mas peregrino, tu não acompanha a jornada. E diz que eu sou grosso ainda, Deus. Tem uns comentários aí nas internas que eu sou grosso. Aí eu vi um testemunho do irmão esses dias. Aconteceu a situação na vida do irmão, o negócio de horário, agenda e tal. O irmão se chegou lá cheio de autoridade. Deu uma confusão no negócio de horário, aluguel. O irmão disse: não, cheguei lá cheio de autoridade. Onde são autoridade? Glória a Deus, né? Se levantou, homem de Deus, autoridade. Aí depois, não, fui lá pedir perdão para o homem. Disse: não, perdoa porque eu agi assim. Eu disse: irmão, isso aí na autoridade, isso aí é grosseria. Se tu for pedir perdão porque você foi grosso. O irmão disse: não, cheguei cheio de autoridade. Eu já vibrei, né? Glória a Deus. Depois, não, fui pedir perdão para o senhorzinho lá. Me perdoa porque eu falei assim. Eu disse: irmão, deixa eu te corrigir, na minha tese se chama-se grosseria. Não é autoridade. Meu Deus. Discípulos, mas totalmente fora do propósito. Irmãos, essa casa ela tem um propósito. Essa casa chama-se casa de oração. Nós temos uma direção para andar em 2025.
Deus já falou que nós vamos viver coisas maiores. Glória a Deus. Irmão, nós vamos ganhar alma, nós vamos viver milagres, extraordinário. Deus já nos deu uma direção. Aleluia. Deus já nos dá uma palavra para nós. Glória a Deus. Ele diz, olha, vocês vão ver coisa, é um nível maior que nós vamos viver. E aí Deus nos deu uma palavra, uma direção. E mediante a isso que nós vamos viver, nós já vamos anular algumas coisinhas. Amém. Deus já falou, para vocês viver o que eu tenho, nós já temos que acabar com algumas coisinhas. E eu sei que isso vai gerar alguma coisa, porque é Bíblia. Quando Jesus disse, olha, o que eu tenho para fazer na vida de vocês é grande, e chamou as pessoas para um nível maior de aliança e comprometimento, alguns se levantaram e disseram, é duro. Eu sei que alguns vão se levantar. Não tenho problema com isso, mas eu vou viver o que Deus falou, coisas maiores nós vamos viver. Amém. É o 8º ano, irmão. Glória a Deus. O 8º ano é profético. Deus criou o mundo em 6, descansou no 7º, e a partir do 8º foi uma loucura. Aleluia. Mas não é de qualquer forma, irmão. Aleluia. É com propósito. Verdade. Então tem coisas que nós vamos acabar aqui. Glória a Deus. Se não caminhar comigo com propósito, irmão, vai. Eu sei, vai se levantar, vai dizer duro, é duro, é duro. Quem não está no propósito, o discurso é duro. E quem está dentro do propósito vai dizer, eu vou para onde? Se só tu tem palavras de vida eterna, é aqui que eu vou ficar. Glória a Deus. Então tem coisinhas assim, com propósito, a gente vai. Olha só, entenda uma coisa. Onde tem propósito, tem Deus, tem promessa, tem bênção. Sabe o que o diabo faz? O diabo está deturpando as coisas que tem propósito. Olha o Natal. Eu não posso achar normal. É uma investida do diabo a deturpar aquilo que tem propósito, o nascimento de Cristo. Você não entendeu ainda? O diabo veio para deturpar o que é propósito. Olha o propósito da Páscoa, a festa que Deus estabeleceu. Páscoa é tempo de mesa, é declarar a libertação. Deus nos libertou do Egito, a primeira Páscoa. A primeira Páscoa Deus instituiu na saída dos primogênitos do povo do Egito. O que se tornou a Páscoa? Você acha normal, crente? O diabo está deturpando o que tem propósito. Olha os cultos. Os cultos. Olha as reuniões. Estão perdendo o propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Não é porque nós somos amigos. Entenda uma coisa. Da porta para dentro eu sou pastor, irmão. Eu sou líder espiritual. Deus confiou essa casa na minha mão. Não espere mais do que isso. Nós estamos unidos por um propósito: salvar nossa vida e ir para o céu. Amém. E se não entender isso, vai se decepcionar com muita coisa. Então cuidado para não deturpar aquilo que tem propósito. Então vai ser tremendo 2025, o que nós vamos viver, irmão. Nós vamos Glória a Deus. Nós vamos ganhar nossa casa. Glória. É por isso que Deus vai apertar o cerco. Aleluia. Então assim, tem coisas que não cabem mais. Então já desde lá da porta, nós já vamos começar a arrumar a casa. Desde a recepção. Eu quero viver isso que Deus falou. Eu quero ganhar almas. Nós estamos falando de ganhar almas. Nós estamos falando de tirar pessoas da mão do diabo. Nós estamos falando de tirar pessoas do cárcere. Então tem coisas que não vamos admitir mais. Alguns comportamentos da liderança, horários. Irmãos, eu acho assim engraçado. Tem liderança que quando está na escala vem cedo e consegue. E quando não está, chega no meio do culto, está perdendo o propósito. Então o propósito chega cedo é porque está na escala. Aí quando não dá na escala, não dá de chegar cedo. De preparar um ambiente para o Senhor. Eu sei do meu itinerário. 5 horas já começa o meu ritual. É banho, é passar roupa, é preparar minhas coisas. Eu já sei porque eu tenho horário, porque tem um propósito, irmão. Eu não chego quando o jogo já está em andamento. Não chego 2 horas antes. Quando eu vou no estádio, quando eu vou no cinema, eu chego meia hora antes para comprar pipoca desse tamanho. E quando o filho já começou, já comi toda a pipoca. Misericórdia. Uma coisa também que eu quero entender na minha vida. Misericórdia. Quando começa a passar o trem, já não tem mais pipoca. Que coisa séria. Fica Para ele, Senhor. Nós estamos
O momento do adoração tem muito propósito, irmão. A Bíblia diz que quando descia algo ruim no Saul, o Davi dentilhava canções e aquele ambiente ia embora. É porque a gente perdeu o propósito do momento da adoração. A gente não coloca o pé ali muitas vezes para interceder, porque eu não sei qual é o propósito daquela reunião ali. Eu não coloco o pé aqui para orar, clamar pela minha vida nas quintas-feiras, onde Deus tem feito um milagre, porque para mim não tem propósito, porque onde tem propósito é a minha vida, o meu significado de vida. Inclusive as conexões, visão celular, ganharam almas. Como foi ganhar almas com visão celular? O homem, ele roubou o propósito da célula. O homem colocou a mão, acabou com a visão celular. É uma coisa que nós vamos ter que ajustar também as conexões. Horários, os protocolos, muita coisa aí que não tem que ajustar, porque senão é uma tendência do homem, é uma tendência do diabo, onde tem propósito, ele roubar o propósito. E sabe que a gente não enxerga? Porque os discípulos de irmãos não viram Jesus. Estão meio sérios vocês. Se prepara, irmão. 2025 nós vamos viver coisas ainda maiores. Deus falou. Nós vamos ganhar muita alma, nós vamos ver muita glória. Mas também vai ser um ano de muito compromisso, irmão. Compromisso com essa casa, com o teu ministério. E eu sei que quando Jesus chamou os discípulos para um papo mais reto, muitos se levantaram. Não importa, irmão. Pode ser a minha mulher, minha mãe, meu filho. Mas Deus confiou essa obra na minha mão. É de mim que Ele vai cobrar. É de mim que Ele vai cobrar. Me entenda. A cobrança é por mim. Eu sou o líder dessa casa. Então eu não posso aceitar algumas coisas. Tá, meus amados queridinhos, amados irmãos que eu amo tanto. Você decidiu ficar nessa casa, amém. Mas não é de qualquer jeito, irmão. Nós temos que estar unidos no propósito, irmão. Não é só vir quando quer, não é só fazer quando quer. Irmão, eu vou chegar até aí, irmão. Fica tranquilo. Eu vou chegar até aí. Tá, meus ministros? Porque quando a gente está no microfone, hoje eu fiquei feliz. Chegaram cedo para orar, né? O pessoal do teatro, né? Foi isso o horário? O que houve hoje? Chegaram mais cedo. Ouvi um povo chegando mais cedo, fiquei feliz. Teve algum motivo? Não. A gente até julga as pessoas, não? Não estou de parabéns mesmo. Me perdoe, já julguei os errados. Não tem teatro. Então tudo, irmão, não permita que o diabo deturpe aquele que tem propósito. O nascimento de Jesus tem um propósito. Essa casa tem um propósito. Então nós vamos começar numa casa, irmão. Tem coisa que mais do que nunca eu vou admitir. Que é achar ruim, acharam ruim com Jesus, falando na cara de Jesus que era ruim e falaram, isso aí não é o filho é o filho do marceneiro, do carpinteiro. Se fizerem com Jesus, não vai fazer comigo. Mas ainda creio que alguns vão dizer, para onde eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna. Glória a Deus. Isso é Bíblia. Aleluia. Relaxa, irmão. O que você quer viver? Olha para a sua vida, o que você quer viver? Você não quer ganhar a sua casa, a sua família? Você não quer viver milagre? Então a gente não pode andar de qualquer jeito. Não dá. Não dá mais, irmão. A gente está falando de ganhar almas. A gente está falando de ganhar Criciúma, tocar vidas e andar assim. Não dá mais. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá, onde nós estamos? Nós estamos em Mateus, já estou encerrando. Agora, esses dias eu fiquei feliz, irmão. Esses dias eu fiquei feliz. Aleluia. Mateus 16. Depois eu te digo. Depois eu lhes digo. Mateus 16, 21. Quem está entendendo? Amém. Nós estamos unidos por um propósito? Amém.
Amém. Glória a Deus. Isso aí nós vamos saber, nós vamos ver com o tempo. A hora que eu cheguei em você, nós vamos saber realmente se nós estamos dentro do propósito. Não vos assusteis, não temas. Ele é o Senhor, Ele é o teu Deus, Ele te ajuda. Glória a Ele Deus. estende a sua mão direita. Aleluia. Glória a Jesus. Mateus 16, 21. Vamos ler, queridos. Você veio logo hoje, né, irmão? Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro chegou à parte e começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum pode te acontecer. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitar das coisas de Deus, e sim dos homens. Irmão, pega esse olho aí, esse olho claro, verde, castanho, alguns, e volta um pouquinho atrás. Dá uma olhadinha ali no teu subtítulo. O meu subtítulo diz assim: a confissão de Pedro. O que diz a tua? Diz o que a tua aí? Hein? Confissão de Pedro. Pedro declara a fé. Mas o que? Isso aí? Coisa gloriosa. Jesus diz: quem dizeis que são filho do homem? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem disseste sobre essa revelação: eu edificarei minha igreja. Tu não é mais Pedro, tu é o Pétros. Que coisa gloriosa. Passado a outras conversas, aí Jesus está dizendo: é necessário que eu sofra, que eu morra e ressuscite ao terceiro dia. E Pedro disse: não, Senhor, essa coisa não pode acontecer contigo. Jesus disse: para trás, Satanás. Eu disse: que loucura. As conversas mudam assim, né? Uma hora é Pedro, é a igreja, é a pedra que eu vou edificar. Na outra hora é o Satanás. Meu Deus. Cara, que a gente assim, ó, a gente saiu uma revelação para Satanás rapidinho. Misericórdia. Que loucura. Não, ele está na reunião e disse: Jesus fez uma reunião e disse: o que eu sou aí? Senhor, tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem disseste, Pedro. Pedro, né? Ficou grandão. Sobre essa revelação, Pedro, edificarei a minha igreja. E Pedro grandão, passou algumas horas, Jesus continuando a conversa. Mas você sabe, né? Eu tenho que morrer. Pedro disse: não, Senhor, imagina. Satanás, pedra de tropeço. O que é essa coisa? É assim, a vida da gente é uma roda gigante, né, irmão? Uma hora é Pedro, a outra é Satanás. Você já passou por isso, irmão? Ou seja, tem hora que a gente dá uma bola dentro, tem hora que a gente dá a bola fora. Cara, se acontecer com o Pedro, eu fico imaginando eu. Se rapidinho ele é o Pedro, daqui a pouco ele é o Satanás. Meu Deus. Não com nós não, né, irmão? Imagina. Com nós. Olha pro seu irmão aí, já, mãe. Olha pra brincar. Esse irmão aí não. Você acha, irmão? Não. O que é o Satanás? A palavra Satanás original quer dizer adversário. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, tu não entendeu meu propósito, tu é meu adversário, pedra de tropeço. Parece uma palavra dura chamada de Satanás, mas vamos para o original que torna um pouquinho amena. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós nos tornamos pedra de tropeço, inimigo de Deus, adversário. Parece tudo, mas é uma realidade. Quando eu não estou dentro do propósito, quando eu não coopero para o propósito do Pai, eu me torno adversário, ou seja, Satanás. Então pode ser eu, pode ser você. Parece duro, mas é uma realidade. Se nós não cooperarmos para o propósito de Deus, nós somos uma pedra de tropeço.
cogita as coisas de homens e não de Deus, Pedro. E a nossa vida é assim mesmo. Uma hora a gente está cheio de espírito, a gente parece que entendeu o propósito do Pai, daqui a pouco a gente já cogita as coisas do homem. Que loucura que nós somos! O povo de Deus enaltecer, cara, é isso, Pedro. Tu entendeu? E olha dizer, e adversário, tu cogita as coisas do homem e não de Deus. Por que nós somos assim? Porque ainda não entendemos o propósito de Deus na minha vida. A gente não entendeu ainda porque nós estamos aqui. Satanás, pedra de tropeço. Falando em Satanás, tem gente que não gosta de falar. Tem gente que diz assim: olha, eu não falo nele, ele não fala de mim. Tem gente assim, sabia? Eu não mexo, coitado, né? Tem pena desses crentes. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Até conversa de bêbado, né? Não mexe comigo. Misericórdia. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do quê? Não, do bêbado. Jesus amado. Nós estamos falando do quê? Do propósito. O porquê ele veio, o porquê ele nasceu e o porquê ele morreu. Nós estamos falando que o diabo ele veio para deturpar, Jackson, o que tem propósito. O nascimento de Jesus, se tornar isso, se tornar propaganda para a Coca-Cola e para o comércio. O nascimento do Salvador, Lucinda, que se tornou maldito por mim. Eu adorar uma árvore e não lembrar do Cristo, e não falar nele na roda da mesa da ceia, e não pedir a palavra e não orar pela tua família, e dizer: o Salvador nasceu para salvar a nossa família. É para isso que o diabo está investindo, para deturpar o que tem propósito. Olha os cultos, olha as pregações, olha o Evangelho, olha a Páscoa, olha a mesa. Nós estamos vivendo um tempo de mesa, amém? Amém. Nós estamos vivendo um tempo de conexão, amém? Mesa tem um propósito, irmão. Mesa é lugar de comunhão, lugar de alimento, lugar onde o Senhor parte o pão, e ao partir do pão que aconteceu de sexto desses homens, os olhos deles se abriram e eles, desanimados, retomaram a confiança e a esperança e voltaram para Jerusalém. Então, quando nós deturpamos aquilo que tem propósito, inclusive mesa e conexões, nós estamos tirando o poder que a mesa tem. Mesa, escute bem. Na minha casa, uma coisa que eu tenho ensinado: na minha mesa, na minha casa não vai celular, porque a gente prega de mesa e fala que mesa cura, e a gente automaticamente vai deturpando, a gente vai tirando o propósito da mesa, e vai levando certos assuntos para a mesa, celulares para a mesa. Será que nós não estamos roubando o propósito da mesa, a começar pela nossa casa? Leito, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de quem? Satanás. Leito, não fala de leito. No meu quarto não entra celular, porque leito fala do quê? A Bíblia fala: leito é o altar do casal. Aí, casados, leito é o altar do casal. A Bíblia fala: um leito sem mácula. Um leito sem mácula, casais. Cuidado com aquilo que você leva para dentro do quarto. Ah, mas eu estou vendo, pode ser um Papa, você está vendo o Papa. Não leva. Leito é lugar sagrado, é altar. Não leva celular, não leva qualquer conversa, não leva imoralidade, pornografia. A Bíblia diz que quando o casal sai da cama e vai dormir em outro lugar, brigado com Satanás, ele deita na cama. Aí você tem medo de falar com Satanás, mas quando sai do quarto, ele deita na tua cama com o teu cônjuge. É o que a Bíblia diz. E aí, para falar nele, tem medo dele, e aí dá lugar para ele deitar. Quarto é lugar de secreta. O mesmo quarto que você fecha a porta para estar com o Senhor, muitas vezes você profana o altar. Ou nós santificamos o altar, ou nós profanamos o altar. Isso é tirar o propósito. Na minha mesa não entra celular. Onde o leito da Bíblia diz sem mácula, que é o altar do casal, onde
ou fecha a porta e estou com o meu Senhor, não entra celular. A gente não pode pegar uma coisa e depois tirar o propósito dessa coisa. A mesa não cura. A mesa não tem poder para curar, não é comunhão, não é celebração. O quarto não é o altar do casal. Propósito. O diabo está roubando aquilo que tem propósito e a gente está no automático, não está nem percebendo. Eu não tenho muito mais tempo, mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus disse que ia morrer, Tiago e João começaram a dizer: Senhor, deixa eu sentar na tua direita. Tiago e João não entenderam o propósito da morte de Jesus. Eles achavam que era íntimo de Jesus, eles podiam ter privilégio. E Jesus disse: se vocês poderiam tomar do meu cálice, do cálice que eu vou beber, vocês não entenderam o propósito da minha morte? Olha só, Jesus está dizendo que eu vou morrer, vai se cumprir o propósito. E olha só o pedido deles: deixa eu sentar na tua direita. Posição, privilégio, eu sou íntimo do Senhor, totalmente fora. Você lembra disso que eles pediram? Você já lembra disso que eles pediram para sentar na direita? Glória a Deus, amém. Você lembra que eles falaram quem vai ser o maior então? Se o Senhor vai morrer, quem vai assumir? O nosso pedido, o pedido que nós fazemos para Deus, mostra o quanto nós estamos alinhados com o propósito do reino. O que nós pedimos para Deus demonstra o quanto nós valorizamos os princípios do reino e da missão do Pai. Olha só, olha que pedido absurdo. Ele está falando em cumprir a missão, e os dois cabeção estão dizendo: eu quero sentar na direita. Ele está dizendo: olha, eu vou morrer, eu vou cumprir a minha missão, vocês vão estar salvos, vocês vão estar comigo no paraíso. Ele fecha a boca e não diz: deixa eu sentar na direita. O teu pedido denuncia o quanto você valoriza a missão do Pai, quanto você está inserido na missão do Pai. Amém? Acho que é melhor acabar por aqui, que o negócio não está bom, que o discurso está duro. Ainda bem que hoje faltou bastante gente, né, irmãos? E era tudo para eles. Que azar, era tudo para eles. Meu Deus. Onde tem propósito, tem Deus. Amém. Glória a Onde tem Deus. propósito, Deus manifesta. Amém. A gente não pode estar unido por uma simples amizade, uma história. A gente tem que estar unido porque a gente quer a mesma coisa, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Muita coisa não aconteceu ainda porque ainda falta essa unidade. Falta as pessoas entenderem que nós estamos aqui por um propósito. Querer a mesma coisa. Entender uma coisa é o que eu quero de Deus, outra coisa é entender o que Ele quer de mim. Por que você vem para a igreja, irmão? Por que você busca Deus? Porque nós estamos aqui unidos. É para um propósito único: nos preparar e morar no céu com o Senhor. E o que vai acontecer a partir disso, irmão? Glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque o propósito do Senhor foi vir à terra, morrer por nós e para nos tornar livres dos nossos delitos e da maldição do pecado. Então não se decepcione com Jesus. O problema dos Emaús é que eles colocaram os olhos em lugares errados. Eles esperaram que Jesus não prometeu. Por isso que você se decepciona com a igreja, com o pastor. Tem um monte de gente magoada aí com o pastor, com a igreja. Eu não estou tirando, eximindo ele da culpa deles, mas é porque a maior culpa é das pessoas. Se decepcionou com a igreja, com o pastor, mas permanece em Deus, você tem toda a razão, mas amanhã não permanece, aí estão errados.
propósito de Deus. Se uma decepção com um líder, com uma casa, lhes tirou do caminho do Senhor, é porque estão sem propósito. E aí, falando disso, quantos homens e mulheres, ao decorrer dos anos, perderam o propósito do chamado de vida? Quantos? Irmão, você está dentro do propósito, guarda isso. Guarda. Não perca o propósito. Porque Deus ainda guardou os remanescentes. Ainda existem pessoas que creem em Jesus. Ainda pessoas que se santificam. Tem pessoas que oram ainda. Tem pessoas que creem ainda, irmão. Tem pessoas que ainda buscam Jesus. Tem pessoas que vêm nessa casa ainda, que ainda buscam Jesus. Tem pessoas que entram naquela porta ali para buscar o Senhor. Ainda tem pessoas que Ele guardou, os remanescentes. Amém. Mas existem muitos que perderam o propósito. Religiosos. Qualquer vento sai, vai para outra, levados pelo vento. Você acha que quem está dentro do propósito, ele se perde? Não, Pedro disse, eu não vou, eu não tenho para onde ir, eu vou para onde? Tu vê, agora Satanás agora já dá outra de novo dentro. Uma loucura. Então, irmão, se eu te chamar de adversário, Misericórdia. chamados, nós somos chamados Amém. para viver dentro do propósito. Isso é significado de vida. Aleluia. É um significado de vida. Isso é o que nos move. O que me move é isso. Saber que Ele morreu por mim para me dar uma nova vida. Isso que me encoraja amanhã cedinho acordar e estar aqui de novo, já aqui, ó, aos pés dele. Glória a Deus. Isso que me motiva. Porque se a gente não tiver isso, irmão, não dá vontade de nem sair de dentro de casa. A gente não tem mais ânimo de sair dentro de casa. A gente é igual irmãos. A gente sai do lugar da promessa e vai embora. Se coloca de pé, eu quero lá para a sua vida. Em nome de Jesus. Bom, eu fiquei feliz, fiquei feliz esses dias porque eu vi sinceridade na vida de uma pessoa que disse assim, pastor, meu Deus do céu, não sei se era para mim falar ou para não falar depois disso. Esse pastor, eu não vou para a tua igreja porque eu sou murmurador e o teu culto acaba muito tarde. Que bom reconhecer isso. É o ponto de partida de Deus mudar o coração dessa pessoa. Mas deixa eu pegar o gancho desse irmão ou dessa irmã. Quando a gente vem para uma casa como essa, onde Deus fala, onde Deus se manifesta, que a gente acha que é tarde demais, a gente já perdeu o propósito. Porque todos nós gastamos a nossa vida nos nossos prazeres, em comunhão, em trabalho, em campo de futebol, em parques. Mas quando é para falar do amor de Deus é muito tarde. Talvez você não entendeu isso, mas já é sintoma de que o propósito já está se perdendo. Eu sou do tempo que a gente sentava e passava horas para ouvir o Senhor falar. Eu sou filho de um Deus que a Bíblia diz que Ele começava a falar com as pessoas de manhã e passava meio-dia e chegava tarde. As pessoas esqueciam até que tinha que comer. Isso é o verdadeiro propósito de ouvir Deus. Mas a igreja está perdendo o propósito. A gente está com pressa para sair da presença de Deus, irmãos. A gente não se deu conta ainda. Um pouquinho mais baixo. A gente não se deu conta, mas a gente tem pressa para sair da presença de Deus
Isso é perder o propósito. Quando Jesus disse: Pedro, tu é o Satanás, você é tropeço, você cogita coisas de homens. Quando nós cogitamos coisas de homens, não de Deus, nós perdemos o propósito. E que bom que você ora assim: Deus sabe, que bom, Deus sabe mesmo, e te reprova. Ele sabe e te reprova, Ele sabe e me reprova. Que bom que você sabe que Ele sabe, que nós cogitamos coisas de homens e somos tropeço para o propósito dEle. Nós temos pressa para sair da presença do Pai, tá certo, acaba muito tarde, mas eu posso ficar horas em shoppings, horas em estádios, horas em Facebook, em Instagram. Não se damos conta, mas o propósito já está indo embora. E onde não tem propósito, Deus não habita. Um casamento precisa ter propósito. Até na hora de comprar uma casa, de mudar de emprego, tem que ter propósito. A questão não é o porquê eu quero, é para quê? Qual é o propósito? Nós não nos damos conta, mas a uma investida no mundo espiritual que está deturpando, escudos ao Senhor, a adoração, a oração. Mas a nossa oração nesses poucos minutos é para que Deus levante homens e mulheres com propósito. A oração nesses poucos minutos é para dizer: Senhor, alinha a minha vida com o teu propósito. Eu não posso sair fora do propósito. A minha vida não posso caminhar fora do propósito de Deus. A minha casa, a minha história, a minha vida, alinha-nos novamente. É tempo de se conectar com o propósito de Deus. Há um porquê, o porquê Ele nasceu, o porquê Ele morreu, o porquê Ele ressuscitou. É para que você tenha vida, é para que você mude de vida. Às vezes as pessoas dizem assim: o Júnior está indo para a igreja, dona Judite na igreja, o Kaique agora está indo na igreja. Aprontou todas, agora está indo para a igreja. Agora virou santo, agora está pregando para mim, agora lê a Bíblia. Sabe por que as pessoas falam isso igual? Porque as pessoas não entenderam qual é o propósito de Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Foi para isso que Ele morreu, para buscar aquilo que estava perdido. As pessoas pensam dessa forma, é porque não entendem o propósito de Deus. Ele veio para os doentes. O médico não veio para os sãos. Sim, Ele veio para transformar vidas. Porque o médico não veio para os doentes. E esse é o maior propósito de Deus na minha e na sua vida. Ele te encontrou, Ele te tocou. O amor de Deus te encontrou. O amor de Deus te encontrou. Não foi para te dar uma vida melhor, foi para te fazer viver. O amor de Deus não te encontrou para te dar dinheiro, um conforto. Não, não. Eu vim para trazer espada. Ele veio para te salvar, meu irmão. Ele veio para te salvar e para te levar para o céu. Ele não veio para te dar bonança, coisas boas, comer o melhor. Não, e se isso acontecer, amém. E se não acontecer, glorifica o Senhor e vá morar no céu. E vá morar no céu e receba a eternidade. Em nome de Jesus, levante suas mãos e diga: Senhor, uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Significado de vida. O que nos move? O que nos move? Eu poderia tua memória para sempre haver. Deus é o reino, Deus é o poder e tua
move. Há uma investida do inimigo nesses dias a tirar o propósito dessa casa chamada igreja. Há uma investida do diabo para roubar o templo glorioso chamado adoração. Entenda uma coisa: desde sempre existiu um ato profético nos carnavais, onde o prefeito entregava a chave da cidade para o rei Momo. E quando nós não enxergamos o propósito disso, nós já achamos tudo bom, tudo legal. Mas você não sabe que é um prefeito, autoridade, entrega a chave da cidade para uma entidade chamada rei Momo. Autoridade fala de chave, fala de acesso. A igreja precisa se realinhar. É tempo de realinhamento, é tempo de alinhamento, é tempo de voltar ao propósito, é tempo de buscar as mesmas coisas. Uma pessoa me chamou alguém essa semana e disse: eu quero apresentar o meu filho na tua igreja. E a minha cabeça ela começa a ferver. Eu disse: meu Deus, que loucura, eu não consigo entender. Porque tem pessoas que acreditam em algumas coisas e não acreditam em outras. Tem pessoas que eu faço questão de dar um dízimo, acredita no dízimo, mas não acredita nas outras coisas. Eu tenho que apresentar o meu filho, glória a Deus, porque tem que apresentar mesmo. E as outras coisas, parece que a gente escolhe o que vai acreditar, o que tem propósito e as outras coisas. Irmão, é um todo. É o dízimo, é apresentar o filho, é vir para cá para mudar de vida, é morrer para viver com ele. Você, eu entendo. A gente acredita em umas coisas e em outras não. O propósito de Deus ele não é fragmentado, ele é inteiro. E o que é inteiro? É dizer: Senhor, eu quero a vida que o Senhor morreu para me dar. E aí o que tiver nessa vida, irmão, só receba. Se nessa vida que ele morreu eu te dar, tiver uma casa, tiver bens, amém. Se tiver vida próspera, amém. E se não tiver, glória a Deus. Nós precisamos voltar ao propósito. Essa casa é esse lugar, e esse momento é o lugar de cultuar o Senhor. Escute uma coisa: a partir de mais do que nunca, a partir de hoje, talvez esse é o tempo, propósito. Nós estamos falando de propósito. Essa casa tem um propósito, esse ajuntamento tem um propósito. Nós vamos sair de casa para cultuar o Senhor. E se tiver que resolver alguma coisa, escute bem. Vem um pouquinho mais cedo, eu estou dando uma direção. O lugar de cultuar o Senhor é para cultuar o Senhor. Resolver alguma coisa, vem antes, marca antes. Ó, fulano, vem meia hora, não vou resolver uma coisa. Aqui não é lugar para resolver coisas. Aqui o lugar é para cultuar o Senhor. É para levantar a mão e dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso para mudar vidas. Nós mais do que nunca nós vamos viver o propósito. Sabe por quê? Porque nós queremos viver coisas maiores. Para viver coisas maiores de Deus, tem que estar inserido. Não pode cogitar coisas de homens. Não pode ser tropeço. Glória a Deus. Quem é tropeço? O pastor está amarrado, eu não sou tropeço. Não, Pedro foi porque você não somos. Se Pedro foi, a sua vida está inserida no propósito. A sua mesa, não é a sua mesa. A sua mesa, a sua mesa. O seu leito, aí homem, mulher, o seu leito. Lá no teu quarto, que você fala no devocional, lugar de intimidade com o Senhor. O que você leva para o teu quarto? Qual é o assunto que vai para a tua mesa? Será que nós não estamos profanando o altar? A cama é o altar do casado. Ao ponto da Bíblia dizer que é o único momento, o lugar que o diabo deita, quando o cônjuge sai para dormir no lugar. O leito do casal é tão sério que é o único momento da Bíblia que a Bíblia diz que o diabo deita quando o marido briga com a mulher e vai dormir em outro quarto na sala. Para dizer que a esse altar ele tem que ser sem mácula. Será que nós não pregamos propósito e nós não estamos deturpando o propósito? Quando os discípulos disseram: Senhor, deixa eu sentar na tua direita, eles estavam cogitando coisas de homens. O nosso pedido demonstra para o Senhor o quanto nós valorizamos o reino.
Eu tenho 2 minutos. Esses 2 minutos não é para você cantar. Esses 2 minutos para você dizer assim: a minha vida, ela precisa estar ligada com o teu propósito. A minha vida tem que ter um propósito, significado de vida. Alinha-me, conecta. Eu preciso estar unido ao Senhor. Eu preciso estar unido ao Senhor, Pai, com o mesmo propósito. Eu tenho que estar nessa casa com o meu irmão com o mesmo propósito, unidos pelo propósito, Levante sua mão, apresente a sua vida ao Senhor, chamados para um propósito, chamados para um propósito. Levanta uma geração com propósito. A tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ministros, adoradores, servos, com um verdadeiro propósito. Que nós possamos sim estar unidos num só querer. Porque a dinâmica do reino é essa: buscar o reino em primeiro lugar, e as demais coisas Ele acrescenta. Buscar o reino, buscar a vida de Deus. E a Bíblia diz: as demais coisas, a cura, o milagre, o dinheiro, a casa, o casamento, Ele acrescenta. A busca é pelo reino, a busca é pelo amor do Pai, pela vida dele. O propósito de Deus é morte. Nós temos que morrer. O Evangelho é morte, a cruz é morte, para podermos viver a vida que Ele conquistou para todos nós. Nós oramos por essa casa, Pai, que nós possamos permanecer no propósito. O nosso propósito, Senhor, é tocar vidas, é ganhar almas, é viver no Teu amor, Jesus. Levanta homens e mulheres com chamados, separados, alinha-nos, esteja unindo nossos irmãos, esteja unindo a nossa vida, Pai, que haja
que haja uma só busca, e que toda investida do diabo para deturpar o propósito seja anulada nas nossas vidas, seja anulada todo tropeço, toda cogitação de homens que não seja de Deus, homens e mulheres com propósito, significados de vida. O que nos move é que Jesus, só nele tem vida. O que nos move é que vida é somente nele, só ele tem palavras de vida eterna. O que nos move é que vida é somente no Senhor, amor é só ele. Se renda ao propósito de Deus. Se renda ao propósito de Deus. Procure entender uma única coisa: que o Senhor, que o Espírito Santo nos dê discernimento. Que o Senhor nos dê discernimento para viver uma vida em propósito. Procure entender uma única coisa: o porquê Jesus morreu, e porquê Ele ressuscitou, e porquê Ele está vivo e habita dentro de nós. Só viva dentro disso, e as demais coisas o Senhor acrescenta quando Ele quiser, na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser. O mais importante é nós nos apropriar da vida que Ele conquistou ao morrer na cruz. O mais importante é ir morar no céu, irmão. O mais importante é mudar de vida e morar no céu. E daí o que Deus fizer, só glorifica Ele. Esse é o verdadeiro propósito pelo qual Ele está aqui. Escute bem, eu já vou te despedir agora. Glória a Deus. Uma coisa é o que eu vim fazer aqui, outra coisa é o porquê Jesus está nesse lugar. Isso tem que casar. Faz assim, me obedece. O que Jesus veio fazer aqui e o que eu vim fazer aqui tem que casar. Isso chama-se unidos por um propósito. O que Jesus veio fazer aqui? Por que Jesus está nesse lugar? E por que eu estou nesse lugar? Tem que haver uma ligação, tem que haver uma conjunção. Nós precisamos estar unidos. Não é por amizade, não é porque é um lugar legal, não é por uma música, mas é por um propósito. É o que Ele veio fazer aqui, o que eu vim fazer aqui. E aí grandes coisas acontecem quando tem propósito. Quando nós vamos para o Natal com propósito, quando tem Páscoa com propósito, quando tem culto com propósito, adoração com propósito, Ele se manifesta, porque Deus é um Deus de propósito. Amém? Você recebe? Você crê? Você crê mesmo? Levanta a mão bem alto e aplauda Ele de verdade, muita verdade, e muita honra, e muita adoração. Em nome de Jesus, tudo para o propósito de Deus. Tenha uma ótima semana, que Deus os abençoe e os guarde. Em nome de Jesus, nós declaramos sim uma semana de boas novas, uma semana de bênçãos, uma semana assim de portas abertas, mas assim, acima de tudo, uma semana onde o poder de Deus irá se manifestar para a glória do nome dele. Amém.